mas agora vai. Sou o professor Diogo Miranda, aluno do PROEF, Programa Mestrado Nacional Profissional em Educação Física, localizado na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. E hoje nós vamos discutir sobre os problemas da educação física escolar. Será que realmente existem esses problemas para um professor tão querido na escola? Então, é essa discussão que o PROEF, junto com os professores autores, tentam nos elucidar, trazer essa compreensão. A professora doutora Fernanda Moreto e o professor doutor Osmar Moreira. Então, eles trazem algumas temáticas, né? Então, são 6 temáticas trazidas pelos professores relacionadas à educação física e uma última que eles trazem relacionada ao Paulo Freire. E a gente vai discutir tudo isso com um mapa conceitual. Esse mapa consiste em trazer as ligações, as conexões que esses problemas têm com a área da educação física escolar. Então, para isso, nós construímos um mapa conceitual com todas essas 7 problemáticas e a gente vai discutir agora cada uma delas com o objetivo de trazer a compreensão para vocês. A primeira temática é o abandono do trabalho docente. O que é esse abandono do trabalho docente? Abandonar o trabalho docente, segundo os autores, consiste quando o professor de educação física, em sua prática pedagógica, ele não tem nenhum tipo de intervenção. Então, o aluno, ele vai para a sala de aula ou para a quadra, e lá o aluno decide o que vai fazer, como vai fazer, quem vai participar, quem não vai participar, e o professor, ele se torna um mero observador e cuidador dos materiais, certo? Então, é um problema que não é apenas de um professor em específico, né? Então, acontece esse problema de maneira muito ampla, por isso que é um problema que deve ser discutido mesmo aqui por todos os professores da educação física. Então, o abandono do trabalho docente, ele tem alguns eixos que devem ser entendidos para a gente poder compreender esse problema de maneira real. A condição do trabalho. Então, como é que o professor, que tipo de condição está sendo dada para esse professor? De materiais, de infraestrutura de quadra, como está sendo as condições de trabalho para que o professor possa atuar, né? Será que ele está sempre adaptando o material? Então, esse é um problema que vem acontecendo, essas condições de trabalho nem sempre são as ideais, né? Então, o município, estado e muitas vezes até no âmbito federal. As condições não são as ideais. Falta muita coisa para que o professor possa atuar de maneira ideal, né? O baixo salário também é uma condição de trabalho que acaba dificultando o trabalho do professor, porque ele precisa, muitas vezes, ter mais de um vínculo, né? Então, discorre no rendimento do professor, o cansaço, né? Então, ainda as condições de trabalho, para você ver como é ampla aqui, né? Vai desde a sala de aula, com turmas muito numerosas, muitas vezes, a grande maioria das vezes, acaba dificultando o trabalho do professor. A cultura escolar atrapalha também. A cultura escolar, ela é um outro eixo importante, porque muitas vezes o professor vem com interesse, né, de fazer o trabalho acontecer, de aplicar os seus métodos, de fazer uma educação física mais crítica. Porém, os alunos e toda a comunidade escolar estão adaptados a uma educação física com cunho recreativo, a educação física escolar com um cunho competitivo, né? Que a gente já pode fazer relação depois com outros aspectos que vocês vão ver posteriormente. Então, a cultura, ela não está preparada hoje, é um problema para os professores que querem inovar, porque os alunos e a toda a comunidade já está adaptada aos professores que a educação física, a história da educação física trouxe
que eram os professores que levavam a educação física mais para a prática recreativa, certo? E competitiva. O terceiro tópico está relacionado às disposições do professor. Então, o professor, dentro dessas dificuldades, o texto mostra que muitos professores, em realidades atípicas, extenuantes, complicadas, conseguiram fazer um bom trabalho, né? E tem professores também que têm excelentes infraestruturas, excelentes materiais, mas eles não conseguem desenvolver um bom trabalho na educação física. Então, a disposição do professor, ela é uma disposição que vai realmente dizer, né, o que é que aquele professor, como ele vai trabalhar, porque vai depender muito dessa questão interna, de tudo que ele é, né, como pessoa, como profissional, para atuar. Um quarto tópico que está relacionado à atuação docente, que é um tópico não menos importante, está relacionado à cultura, né, da atuação desse professor e a sua renovação pedagógica, os modelos, né? Porque a cultura tradicional, ela tem um embate com a renovação pedagógica. Então, professores que foram aí formados anteriormente, aí se relaciona com a formação pedagógica, que a gente vai ver posteriormente, professores que foram formados bem antes, bem anteriormente, se estruturaram ali com a educação física, com uma pedagogia esportivista, com uma pedagogia tecnicista. De repente, a partir de meados de 1980, vem uma educação física com práticas inovadoras, que é um rompimento nessas práticas inovadoras. Ele rompe com tudo que se acreditava que a educação física era uma educação física voltada para desenvolvimento esportivo e técnico. E agora ela vem às práticas inovadoras, trazendo uma educação física mais reflexiva, crítica, voltada para a formação cidadã. Então, como é que esses professores tradicionais aí conseguiram trazer para a sua prática toda essa inovação? Então, aí deve existir como uma solução a formação, que a gente vai ver lá na frente, formação continuada e tudo mais. Porém, é uma prática, essa prática inovadora, que afasta o professor das suas aulas, porque ele diz, eu não sei, eu não fui formado para isso. Então, acaba combinando também no abandono docente, né? Já que eu não sei, vou deixar os fazer do jeito que eles querem. Então, isso daí é uma temática importante das problemáticas da educação física, né? E aí, no tópico 2, dentro dessas aulas aí, a gente começa a perceber que existe um paradigma que deve ser observado muito de perto, que é a relação teoria e prática das aulas de educação física escolar. Né? O que é que o texto traz? Que durante muito tempo a educação física foi mais voltada para a prática, como já foi falado anteriormente. E agora ela traz também, né, esse lado teórico, que muitas vezes o texto critica quando ele é tratado de forma dicotômica, né, separado, parcializado. Né? Então, o texto traz que essa relação teoria e prática deve trazer o que ensinar? Ensinar a fazer, né? Que era mais voltada para essa cultura que já existia na educação física, e o ensinar sobre o fazer, que é esse conhecimento renovador. Né? Então, esse problema de ensinar separadamente é uma problemática que até hoje vem para as nossas aulas, né? As aulas só teóricas, as aulas só práticas,
como se existissem duas formas de ensinar educação física. E o texto traz que essa dualidade entre movimento renovador e tradicional não é o ideal. A gente tem que ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer ao mesmo tempo. Refletir não é perder a essência do movimento. A aula de educação física ela deve ser prática, mas também reflexiva, né? Como o Walter Bracht falou, a gente tem que sair desse praticismo, né? E superar através da reflexão. Saber fazer refletindo sobre esse fazer, certo? Então, esse daí seria o ideal, né? Para isso, a gente volta lá, né, nessa outra questão lá, para você ver como são conectadas, né? Sobre a formação inicial e continuada. Será que o professor está preparado para colocar acabar com essa dicotomia, né? Fazer refletindo sobre o fazer. Então, as formações iniciais dos professores, será que ensinaram isso para eles trazerem para a prática? As formações continuadas estão trazendo esses professores para a realidade, né? Ou não? Será que esse professor também acredita que isso daí, que essa prática reflexiva é a prática real e ideal, ou ele acredita que a forma como ele foi formado em 1960, 70, né, com o tecnicismo, esportivismo, é o correto. Então, são problemas que o texto traz para a gente refletir e aponta como um caminho essa unificação, né, entre teoria e prática, a gente não fazer de maneira separada. Né? A gente tem que associar, articular a teoria com a prática nessas aulas. Então, o terceiro tópico são os aspectos legais da educação física escolar, né? Então, aqui a gente vê que a educação física ela traz alguns aspectos legais e é importante para a gente compreender como a educação física está estruturada, como é que acontece esse problema, refletindo sobre a sua construção. A LDB de 61 foi a primeira LDB que trouxe a educação física como uma prática, né? Ela trouxe a educação física como uma prática que era obrigatória até os 18 anos, porque nesse período a educação física aqui ela era voltada para o combate, né? Então, 61 eram os militares. Então, qual era o interesse? Era formar cidadãos até 18 anos ali com a prática obrigatória da atividade física, né, com o objetivo de fortalecer esse cidadão para representar o país. Em 71, a gente já vê uma outra função, né? Ali a gente já vê a educação física pós-guerra, né? Então, depois que acabou a guerra, não tem mais para que formar soldados. Então, a educação física começa a encaminhar o seu sentido para um lado mais esportivo, né? Então, um lado técnico, desportivista, tecnicista. Então, a formar atletas. A educação física ali já traz um aspecto biológico, onde favorece os melhores, em detrimento àqueles que não tinham tanta habilidade. Começa a selecionar os melhores alunos. E o que é que a LDB faz nesse período? Ele deixa facultativo a educação física para algumas pessoas, por exemplo, pessoas que têm carga horária de trabalho acima de 6 horas, pessoas com maior de 30 anos, pessoas que servem o exército, militares, que têm um prole. Então, essas pessoas, elas são... E ainda tem para a educação de pós-graduação, noturno, né, superior. Quem está fazendo faculdade não precisa. Então, é uma visão totalmente biologicista,
da aula de educação física como uma prática só para a saúde, né? Só para melhorar o biológico. Então, se o cara já faz essas atividades, se tem filho, não precisa, né? Então, em 71 a gente já vê uma evolução. Em 96, aí a gente, essa educação física, a lei já traz ela como uma prática, como componente curricular, né? Então, a educação física deixa de ser uma atividade física para ser um componente curricular da educação básica. Veja, ela deixa esse teor da atividade prática biológica para um componente curricular. Então, aí já surge BNCC, aqui em 96, já surge parâmetros curriculares, BNCC não, parâmetros curriculares nacionais, dentro da LDB, que vai depois oportunizar a BNCC, certo? Então, esses documentos são formulados a partir de 1996, quando a educação física começa a ser reflexiva e crítica, certo? Movimento renovador atuando dentro da lei. Em 2021, chega-se a ser obrigatória. Parâmetros curriculares, componente curricular obrigatório. E em 2023, aqui a gente já encontra um conflito. Por quê? Ela traz a obrigatoriedade, né? Mas também ela traz o aspecto facultativo novamente, né? Ela traz facultatividade de uma maneira diferente, né? Não tem mais aquela questão da pós-graduação, né? Do ensino superior, mas ela deixa facultativo para pessoas acima de 60 anos, para quem tem prole, para o decreto 71, para quem tem alguma doença congênita. Então, vários aspectos relacionados à visão biológica trazem a educação física de novo a mesma visão de 71, a visão de uma educação física com aspecto prático e biológico. Isso é uma questão problema porque nós estamos com a educação física reflexiva, crítica, baseada no BNCC, que traz a educação física voltada para reflexividade. E como é que a gente vai ter uma educação física reflexiva, onde a lei ainda traz essa facultatividade tendo uma visão biológica? Isso acarreta na EJA, por exemplo, a um afastamento, né, de estudantes, pois eles, se a gente começar a observar, né, quem são os alunos que trabalham mais de 6 horas durante os dias? Os que são trabalhadores estudam à noite. Né? Quem tem mulheres que têm filhos, a grande maioria estuda à noite. Então, isso traz esse afastamento. E outra situação é que eles colocam essa facultatividade, mas eles não especificam, né? Essa facultatividade aí deve ser voltada na prática ou na teoria. O aluno vai ser liberado da aula de educação física ou ele vai ser liberado apenas da aula prática de educação física? Isso não ficou bem claro e gera uma discussão. E já encaminha, né, uma outra problemática, né, que se a gente vai ver que está tudo interligado, encaminha a indisciplina e afastamento dos alunos, né? A questão do afastamento dos alunos está muito relacionada à EJA, está muito relacionada a essa lei, né, que favorece o aluno não participar ou ter poder optar, né, se vai participar ou não. Mas também o texto traz algumas importantes pontuações, que é a repetição de conteúdos da educação física escolar. Durante muito tempo não se tem uma organização clara sobre como vai aprofundar esses conteúdos, que tipo de conteúdos, como será esse aprofundamento, acaba tendo a repetição, né, do mesmo conteúdo com o decorrer das séries, e isso gera o desinteresse,
né, dos estudantes, o afastamento deles, e também outro ponto importante é o insucesso que esses estudantes têm nas práticas, e aí por vergonha, né, não saber praticar, eles começam a se afastar das aulas de educação física, né? Então, não querem, principalmente quando vão ficando adolescentes, aí entrando no ensino fundamental 2, no final do ensino fundamental 2, no ensino médio, eles vão ficando com vergonha de mostrar, o texto faz, mostrar marcas, trabalho que estão lá no corpo, né? Tem cicatrizes, não querem mostrar. Então, tudo isso são problemas que vão afastando, né, os estudantes. As superações, aqui, antes das superações, a gente tem a indisciplina, né? A indisciplina, a escola está trabalhando ali com um conjunto de normas, com um conjunto de regras, e muitas vezes são impostas essas regras, mas ninguém explica os porquês. Então, os textos, os autores, eles vêm mostrar a importância de você explicar os porquês para que o aluno possa compreender aquela regra, por que daquela regra acontecer, quais os motivos daquela regra acontecer. E para isso, os esportes, eles são também um fator importante, né? Porque dentro do esporte a gente tem muita regra e essas regras são justamente que vão direcionando os porquês de cada modalidade ser diferente uma da outra, né? Então, como superar essa disciplina é uma questão que não vai ser só a educação física que vai conseguir, é um conjunto, né? O texto traz um conjunto de responsabilidade de família, de escola, de professor, para que a gente possa trazer, né, junto das nossas propostas, desenvolvimento de valores, né, propostas de aprendizagens com desenvolvimento de valores e explicando os porquês, né, e diminuindo dentro das nossas práticas o insucesso, né, trazer conteúdos diversificados, né, que possam trazer, engajar esse aluno para as suas práticas. É a contribuição que nós, enquanto educação física, podemos trazer. O quinto tópico está relacionado ao ensino do esporte, né? Ensino dos esportes. O esporte, durante muito tempo, né, já foi essa febre que a educação física trouxe durante muito tempo como esporte, numa visão desportivista, né, onde o talento ele vai ser, o aluno que tem talento vai se sobressair, vai ser mais valorizado, aquele que não tem vai ser afastado. E aí a gente traz esse modelo de ensino que foi tradicional, seletivo, militar, higienista, ele uma contraproposta para ele seria a gente trazer um esporte para a escola, não o esporte que já tem no cenário nacional, não apenas esse esporte, mas trazer também um esporte da escola, que seria o esporte educação, o esporte educativo. E aí o texto mostra o esporte na e o esporte da. O esporte na escola seria o tradicional, seletivo, né, competitivo e puramente voltado para o saber fazer. Já o esporte educacional seria introduzir reflexões sobre o fazer, né, que seria o esporte educacional, engajar os estudantes, quem não tem muita afinidade com o esporte, com a habilidade, não vai ficar sem fazer, vai virar um árbitro, vai vivenciar a prática esportiva de maneira diferente. Eu quero trabalhar com tenho interesse pelas mídias, então vou ser um repórter, então vou ser um treinador, vou ser um árbitro, né? Vou trabalhar ali dentro daquilo que eu tenho interesse, mas trabalhando dentro da disciplina com orientação e intervenção do professor. Esporte e educação. De uma maneira colaborativa, trazer os esportes cooperativos, né? E também tem
a gente tem o TPSR, que é um modelo de aprendizagem social, onde os meninos ali, os estudantes, vão aprender as suas responsabilidades sociais dentro do esporte. Então, ali não vai ser admitido a gente ter determinados tipos de ações preconceituosas, quando o aluno erra, né, não pode chamar palavrão, tem que colaborar, né, que seria uma educação de colaboração. Quando eu sei, eu vou lá ensinar a quem não sabe. Então, essa pedagogia do esporte na escola e o esporte da escola é uma problemática e que precisa ser superada. Com relação a essas superações, né, a gente tem dentro da escola esse esporte seletivo que exclui competitivo, a gente chega no sexto tópico, que é as questões de gênero na educação física escolar. Trazer essa questão de gênero aqui é um divisor de águas, né, porque a gente começa a entender qual a influência que o sexo masculino e feminino tem dentro do esporte, qual a influência que o gênero tem dentro do esporte, qual a influência que a sexualidade tem dentro do esporte. Trazer essas questões já abre os olhos de nós professores e também dos estudantes quanto às diversas situações que ocorrem no dia a dia relacionadas às questões de gênero, como, por exemplo, colocar a prática esportiva separando homens e mulheres na sua prática. Então, meninos para um lado da quadra, meninas para o outro, porque eles não podem trabalhar juntos, né? Então, aí já a gente já vê um mecanismo sociocultural, né? Já começam a ter essas questões sociocultural, porque esse determinado esporte não é para homem, é para mulher, ou determinado esporte não é para mulher, é para homem. Colocando como exemplo o futebol aqui e a dança, né? Muitas vezes por questões de preconceito é colocado aqueles esportes que têm mais força, né? Que exigem mais brutalidade, predominantemente masculino, e aqueles que são, como a dança, né? Que são mais suaves ou artísticos, né, que trazem uma beleza artística como um esporte feminino. E o texto vem justamente tocar nessa ferida, quando ele diz que não existe esporte definido para gênero ou para sexo. O esporte está para todos, né? E muitas vezes a sociedade constrói essa, esses preconceitos aí, e até no texto, nos textos, aí a gente consegue ver nos textos de gênero que foi feita algumas pesquisas para saber por que estavam sendo excluídos. Então, algumas exclusões eram feitas por questões de habilidades, né? Algumas questões eram colocadas principalmente por gênero, né? O homem não escolhia mulher para participar das suas aulas. Outras questões de afetividade foi vista nas meninas, as meninas só queriam participar com as amigas, não queriam participar com pessoas que não fossem amigas. E a segregação da mulher no esporte, inferiorizando a prática feminina, foi gigantesca. Então, o ProF, os professores, propuseram para a gente levar para a escola alguns vídeos, né, buscando provocar a reflexão dos alunos com relação à participação das mulheres. E nesses experimentos sociais, a gente vê que muitas práticas esportivas bem-sucedidas, seja ela qual for, quando a gente fala em prática esportiva bem executada, a gente associa aos homens, dificilmente associa às mulheres. E as mulheres são totalmente capazes de praticar essas práticas, são totalmente capazes de vivenciar o esporte que elas quiserem vivenciar, mas para isso a gente precisa ter uma conscientização da família, que muitas vezes os pais não querem deixar os filhos
se matricular naquele determinado esporte. Então, tem pai que não quer deixar o menino se matricular num curso de dança, porque acha que dança não é para mulher, ou no vôlei, né? Tem gente que tem famílias aí que proíbem de verdade a participação das mulheres no futebol, porque aqui no Brasil, por exemplo, porque acreditam que o futebol acreditava-se que o futebol era só para homens. Então, hoje, a gente tem essa reflexão justamente para desmistificar essas situações e colocar em pé de igualdade, né, todas as práticas esportivas para qualquer gênero, desde que se tenha o interesse, né, e tenha-se a vontade de participar dessa prática. Então, por fim, a gente vai ver o, o último tópico, que foi a educação dialógica, que foi ele perpassa por todos esses problemas, porque a educação ela envolve a relação professor-aluno, todos esses problemas aí envolvem a relação professor-aluno, e essa relação ela deve ser uma relação horizontal e não vertical. Não pode ser uma relação de poder, onde o professor tem poder e o aluno só escuta, né? A palavra, segundo o professor Paulo Freire, é a ação que mais tem a força, é uma ação de poder dentro da nossa prática pedagógica. E a gente não pode tirar essa palavra, tirar esse poder das pessoas que são menos favorecidos, por exemplo, ou dos estudantes ou dos professores. Né? Então a gente tem que recuperar esse lugar de fala para os estudantes, recuperar esse lugar de fala muitas vezes também para os professores, que durante todo o percurso perderam esse lugar, perderam a confiança de falar por ser professor de educação física e perpassar por todas essas problemáticas. Então, quando a gente tem esse lugar de fala, a gente está exercendo o nosso poder, né? E ele fala também que esse poder, esse lugar de fala, essa palavra, ele tem que perpassar pela praxis para se tornar uma palavra verdadeira. Não adianta a gente levar coisas prontas, receitas para as nossas aulas, porque não vai adiantar, a gente não vai conseguir participação do aluno, a gente não vai conseguir a participação do professor, relação teoria e prática, a gente não vai conseguir diminuir o afastamento dos estudantes, não vamos conseguir minimizar ou extinguir todos os preconceitos, incluindo eles o de gênero, se a gente não tiver a praxis, que é colocar para se refletir a partir da nossa realidade. Esse contexto em que a gente está atuando é o que vai direcionar a nossa prática. Para isso, nós precisamos ter a escuta, né, conseguir ouvir os nossos estudantes. Né? Então, dentro de uma aula de educação física, por exemplo, se está tendo um problema onde os meninos não tocam a bola para as meninas, esse se torna um tema gerador para que a gente possa discutir em sala de aula essa questão de gênero, né? E se for no esporte, que tipo de esporte nós estamos fazendo, né? Para que a gente possa discutir dentro da realidade e modificar essa realidade. Para Paulo Freire, a educação ela pode ser bancária, né? Ou ela pode ser a praxis. A educação bancária é só quando o professor vai lá transmitir conteúdos, colocar tudo aquilo que ele sabe, né? Como se o aluno só fosse um banco de dados, receptor. Né? Então, essa educação bancária, ela não pode existir hoje. Existe uma crítica sobre essa educação. Então, a gente deve, sim, fazer uma educação através do diálogo, através de temas geradores,
né, escutando todo o nossos estudantes, e eles nos apresentaram como atividade, dentro da nossa realidade, identificar situações limites, né, que eram os problemas mais que mais refletiam na nossa realidade, e dentro dessa situação limite, a gente tentar refletir uma ação inédita viável, né, uma possibilidade real de minimizar ou realmente extinguir todos esses problemas. Então, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco do que foi essa disciplina, problemáticas na educação física, e mais do que isso, né, a gente poder trazer para hoje, entendendo que todas essas questões que foram abordadas, elas podem sim ser melhoradas, né? As pesquisas que os professores no mestrado profissional em educação física, no ProF, têm se dedicado a fazer é justamente com o objetivo de contribuir para que todas essas problemáticas sejam extinguidas, né, sejam extintas. Então, para isso, a gente vai em busca de contribuir para os professores que estão na prática, assim como nós, possam conhecer, se elucidar dessas realidades e agir sobre elas de maneira crítica, formando cidadão reflexivo